Bem, a partir de agora a gente conversa com Gabi Runalça, vereadora do Democratas de Maceió. Ela que foi a vereadora mais votada de Alagoas na eleição do ano passado, com 7.549 votos. Muito obrigado pela presença. Bom, com a votação dessa, quais são os seus compromissos com a população de Maceió? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos assistem. Então, trabalho. Acho que o mais importante é trabalhar, ouvir a comunidade. Isso eu já estou fazendo desde o dia que eu fui eleita. Então, ouvir a comunidade com base na necessidade da comunidade, propor as demandas e as necessidades e as melhorias para as comunidades. Isso eu estou fazendo e continuarei fazendo. E nesses quase 6 meses de mandato, já dá para fazer um balanço positivo? Sim, dá sim, graças a Deus. Hoje já protocolamos 310 indicações, 10 projetos de leis, vários ofícios, vários requerimentos e sempre pedindo as melhorias, né? Infelizmente, por uma questão de burocracia, a gente não está conseguindo concretizar tanto, né? Até porque a gente tem um probleminha, acho que o senhor bem entende, a questão de que as pessoas não entendem qual é a função do vereador, qual é a função do executivo, mas o balanço está bom, está positivo, graças a Deus. E dessas indicações, quais foram assim, as mais relevantes? Então, a gente tem algumas bem relevantes, algumas inclusive que já foram até concretizadas, né? Eu digo muito que, por base, eu estou como vereadora em um período totalmente atípico, que é na pandemia. Então, a gente solicitou, por exemplo, máscara e álcool em gel para a população em situação de rua. A gente solicitou cestas básicas para as categorias que realmente mais necessitam, como artesãos, como pescadores, como ambulantes. Solicitamos também auxílio financeiro para o setor de eventos, ambulantes, pescadores, permissionários, artesãos. Solicitamos também, fora as melhorias de infraestrutura, que aí é a maioria, também são coisas que eu sempre menciono, que hoje nós estamos nessa pandemia e alguns grupos prioritários não foram incluídos para a vacinação. Então, a gente solicitou também, como SUAS, os profissionais do SUAS, a gente solicitou para a Defesa Civil, que é muito importante também, conselheiros tutelares e algumas outras, que não pararam nessa pandemia. E tem algo que eu digo que eu solicitei com muito carinho, que foi, eu faço também parte da Comissão de Defesa da Mulher, dos Direitos da Mulher na Câmara, e eu solicitei um núcleo ou uma comissão ao prefeito, que hoje existe a Coordenadoria das Políticas Públicas voltada para a Mulher, uma comissão que combatesse a violência, o abuso emocional, psicológico contra a servidora pública mulher. Bom, agora uma questão bem específica. Como presidente da Comissão do Idoso da Câmara Municipal de Maceió, o que dizer nesta semana que se comemora o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa? Inclusive, muito honrada, foi a primeira comissão que eu pedi para fazer parte, pedi para presidir, né? Que eu tenho um carinho imenso pelos idosos e a gente precisa respeitar. Inclusive, aqui, em homenagem, né? Porque a gente precisa respeitar, a gente precisa lembrar da importância que eles têm. A gente precisa ter o cuidado e o amparo. Infelizmente, a gente tem um problema grande, que é a ausência de informações oficiais nas secretarias em respeito ao idoso. Por exemplo, hoje, como eu disse, nós estamos numa pandemia e há muita subnotificação. Então, a gente queria fazer esse levantamento para ver o quantitativo de violência contra o idoso, porque a gente sabe que houve esse aumento. Porque quando a gente vai analisar, a gente vê que quem realmente comete, ou melhor, a grande maioria, né, são os de casa, os filhos, os netos. E isso a gente precisa mudar, a gente precisa valorizar. O idoso é nós, se Deus quiser, também seremos idosos, né? Então, eu tenho um carinho desde pequena, eu aprendi com os meus pais. Qualquer pessoa que tiver um pouco mais de idade que a minha, eu não consigo chamar de você. É senhor, senhora, e a gente tem que ouvir, tratar, amparar, cuidar. Eu não consigo parar para ver. Eu visito muito, eu faço parte de um grupo TLC, dentro do grupo Movimento Católico, eu faço parte da pastoral, chamada Como Vai Seu Irmão, e a gente fazia muitas visitas aos lares de adoção de idosos.
E eu sentava para conversar. E você ouvir toda uma história. Mas, ao mesmo tempo, você saber que aquelas pessoas estão ali, entre aspas, abandonadas. É tão triste. Que eu lembro do meu avô, do amor que eu tenho, infelizmente, eu não tenho mais. Deus já levou. Mas eu não consigo imaginar alguém abandonar. Não vou julgar, claro, mas eu não consigo imaginar alguém abandonar aquele... Meu Deus, queria eu que Deus me desse mais um dia com meu avô, né? Então, eu trato tudo com muito amor. E quando a gente fala em violência, não é só a violência física, Não. né? Como muita gente imagina no princípio. Você tem a violência emocional, você tem casos, por exemplo, a violência psicológica, você tem um caso muito comum, infelizmente, hoje em dia, é a pessoa que... Um idoso vive normalmente com os netos, com os filhos, e há, dentre os filhos e netos, aquele que pega o cartão do banco Financeira. para receber pelo idoso, para tomar empréstimo, para receber o dinheiro na boca do caixa. Quer dizer, tudo isso é violência. Tudo, é isso? tudo é violência. E a gente precisa combater, né? Inclusive, eu fui, há alguns anos, responsável por um setor no Estado, que a gente fazia justamente isso, a gente combatia. Era um núcleo de combate a fraudes previdenciárias e a gente combatia justamente isso. A gente tentava, muitas pessoas, inclusive, eles faleciam e recebiam, então os filhos recebiam, os netos recebiam, e a gente precisava combater. E quando a gente vai para esses lares, como eu disse que eu faço parte de um grupo, a gente escuta muito isso, que o meu filho me deixou aqui, ele que recebe, e o meu neto que recebe. E isso, minha gente, existe, né? A gente precisa combater. São várias violências, a gente precisa combater todas as violências contra os idosos. Aproveitando o tema, qual a mensagem que está na camiseta, por favor? Sim. Respeitar a pessoa idosa é tratar o seu futuro com respeito. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa respeitar todos, mas principalmente aquele que viveu a vida para que a gente pudesse ter um futuro, né? Para que a gente pudesse ser alguém. Infelizmente, muitos esquecem isso. Esse tema tem sido debatido na Câmara? Ainda um pouco, muito pouco. Mas é como eu disse, a gente precisa ouvir, né? Então, eu estou atrás desde o primeiro dia, antes mesmo até de assumir. Eu já estava indo, desde o dia 4 de janeiro, eu estou indo nas secretarias e a gente está faltando muitas informações. É muito triste quando não há essa preocupação com os dados oficiais dos idosos. Então, a gente precisa ter uma noção concreta para poder fazer... A gente tem ideias, assim, eu estava conversando com o responsável pelo Observatório do Idoso, Francisco, uma pessoa maravilhosa também, que também tem esse sentimento, e a gente está bolando ideias para que a gente traga para a sociedade, para que a sociedade também venha ajudar. A gente precisa levar para a sociedade, a gente precisa ter essa união, porque uma pessoa só não vai fazer diferença. Mas quando tem os 25 vereadores lá, querendo, quando tem a população, quando tem o executivo junto, a gente consegue mudar muita coisa. Bom, aproveitando a presença, o que seria o Código Sinal Vermelho, que foi uma proposta sua para ajudar no combate à violência contra a mulher? Então, existe já esse foi um projeto de lei, no caso, o meu projeto de lei na Câmara, que é para prevenir. Vamos além, não apenas prevenir. Hoje nós estamos numa situação, como eu disse, de pandemia, que muitas mulheres moram com seus agressores. Então já existe esse programa, você faz um X na mão. Então fica aí, viu, minha gente, a dica, as mulheres. Elas podem ir para as farmácias, supermercados, qualquer lugar, escrever um X, geralmente é de sua caneta vermelha, batom, e mostrar. Só o ato de mostrar vai fazer com que o profissional que está vendo entre em contato com a polícia e aquele agressor seja afastado do lar. A vítima, né, tenha todo um respaldo, tenha toda uma segurança e um amparo. E isso eu também faço parte como eu disse, né, da Comissão dos Direitos da Mulher, na Câmara. E são várias ideias que a gente precisa ter para também ajudar as mulheres. Porque hoje, não só hoje, né, sempre foi assim, e a gente precisa ter esse cuidado. O feminicídio hoje é altíssimo, ainda mais agora na pandemia. Então, vamos cuidar de todos aqueles que precisam ser cuidados e amparados. Você faz parte também da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. E a sua opinião a respeito da volta às aulas em termos presenciais? É a favor ou contra? Então, eu sou a favor que volte,
por um único motivo. A gente, e eu vou explicar melhor dizendo, né? Eu sou a favor que voltem às aulas presenciais, porque a gente tem que saber que hoje as pessoas que mais precisam não têm condições de ter um tablet. Muitos professores, inclusive, nem têm condições de ter um tablet ou internet. Então, como é que vai passar o assunto? Contudo, desde que eles voltem seguros. Então, a gente precisa resguardar o professor, a gente precisa resguardar a criança, o adolescente, o jovem. Então, desde que exista todo esse amparo, essa rede de proteção a todos, não apenas aos professores, às profissionais de educação que, graças a Deus, já foram vacinados, estão sendo vacinados, como também aos alunos, porque eles precisam estar seguros, né? A gente tem que cuidar das crianças. Então, eu sou a favor da volta às aulas presenciais, sim, porque a realidade, quando a gente vai ver, eu tenho muito... Eu represento também a associação dos professores, então a gente sabe a realidade deles. Muitos professores não têm sequer condições de passar as informações aos alunos. Então, você imagina os alunos que não vão ter mesmo condições, né? Muitos não têm condições. Então, desde que haja um cuidado, sim. Nosso muito obrigado à vereadora Gabi Runalce, de Maceió, ela que é integrante do Democratas, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e aí sim, vamos na volta conversar com o empresário Timo Brandão Júnior, ele que é o presidente da Abrazel em Alagoas. Até já.